Então, iniciando o seminário de eletromagnetismo, os discentes, o Jamir da Costa Duarte, Cleverson Molon e o Miguel Ribeiro de Góes Filho. Então, a notícia que a gente escolheu para esse seminário foi a notícia de transistor com materiais isolantes é proposta para acelerar computadores. Então, a notícia, né, ela se baseia em uma pesquisa, né, ela comenta sobre uma pesquisa do Instituto de Física, da USP e do Laboratório Nacional de Nanotecnologia, onde ele propõe um novo tipo de transistor, onde esse transistor ele é feito com materiais que canalizam o fluxo da corrente e impedem a dispersão, o que possibilita controlar essas partículas por meio da geração de um campo elétrico. Esses materiais, então, eles são feitos com uns materiais chamados isolantes topológicos, então, também chamados de dispositivos spintrônicos, e esses dispositivos poderão reduzir a perda de energia e melhorar o desempenho do processamento. E esse transistor, então, ele seria menor e mais rápido, desperdiçando menos energia e melhorando o desempenho dos computadores. E embaixo a gente tem o link para essa notícia. Então, dando uma introdução sobre o tema da notícia, né, a importância dos transistores na informática e processamento de dados. Lendo o primeiro texto aqui, os transistores desempenham um papel crucial na indústria da informática. Eles funcionam como chaves eletrônicas que controlam o fluxo de corrente elétrica, permitindo a manipulação e processamento das informações. A capacidade de bloquear ou liberar a passagem da corrente é fundamental para a sua interpretação de dados em linguagem binária, onde 0 representa a ausência de corrente e 1 sua presença. No entanto, enfrentamos desafios significativos, especialmente ao lidar com dispositivos de dimensões cada vez menores. Então, né, como o texto aqui fala, os transistores eles têm a capacidade de, dentro do processador, de representar dados, dados binários, né, onde quando ele permite a passagem de corrente elétrica, que é o estado 1, né, do código binário, e 0 quando ele bloqueia. E hoje em dia, como a gente sabe, cada vez mais os computadores querem colocar mais e mais transistores dentro de um processador, né, e com essas dimensões reduzidas começam a aparecer alguns efeitos que geram alguns problemas. E aí um desses problemas, e aí eu trouxe aqui um trecho da notícia que fala um pouco sobre isso, né? Durante a passagem da corrente elétrica, há muitas colisões dos elétrons que a formam com outras partículas dos átomos. Isso leva a uma considerável perda de energia na forma de calor. A lei de Coulomb descreve a força eletrostática entre duas cargas elétricas. No contexto dos transistores, a aplicação dessa lei é essencial para compreender as interações entre elétrons durante a passagem de corrente. À medida que os elétrons se movem através do dispositivo, colisões com outras partículas dos átomos ocorrem, resultando em perda de energia, geralmente na forma de calor. Esse fenômeno representa um desafio significativo, especialmente em dispositivos de dimensões reduzidas. Então, como eu falei, hoje em dia cada vez se coloca mais transistores dentro de um processador pequeno, né? E aí os efeitos de campo elétrico que acontecem nesses dispositivos minúsculos geram várias colisões entre partículas dos átomos ali que dão o movimento dos elétrons para se ter a corrente elétrica, né? E isso vai gerando aquele efeito de aquecer o dispositivo, né? Até que quem mexe com computadores sabe que quanto mais aquece o computador, mais perda de poder de processamento a gente tem, né? Porque são problemas internos ali do chip que acontecem. Então, vou falar um pouco sobre o que foi apresentado, né, o desenvolvimento da notícia. Então, ele é comentado, como o Jamil já falou, né, que o transistor, então, ele é um componente essencial, né, para os aparelhos eletrônicos, né, tecnológicos, hoje em dia, né, e tem esses problemas aí que acabam limitando o desempenho, né. Então, um dos problemas, né, que durante a passagem da corrente elétrica, essa colisão dos elétrons, né, que a formam, né, com outras partículas, leva a essa perda de energia na forma de calor. Então, como o Jumir falou, é um grande problema, né, para a computação. Você acaba perdendo muito desempenho por causa dessas perdas, né. E também é comentado que as dimensões, quando são muito reduzidas, ocorre o fenômeno de tunelamento quântico, então, que permite que os elétrons atravessem pelo transistor, o que é um problema porque inviabiliza o funcionamento dos dispositivos, né? Você não consegue controlar o fluxo de corrente, você não consegue bloquear ela, a corrente acaba circulando, né? Então é um grande problema.
E para tentar, então, resolver esses problemas, esses cientistas começaram a pesquisar esses materiais que evitam essa perda de energia e novas formas de controlar as correntes elétricas. Então, para tentar controlar essas correntes elétricas, eles utilizam da propriedade dos elétrons, que é o spin, então, que é o movimento magnético. Então, para evitar a perda de energia e o tunelamento quântico, então esses cientistas eles estão pesquisando materiais que possuem uma simetria, que ela obriga os elétrons a seguir direções específicas. Então, você já não teria mais tanto esse problema de ter colisões entre os elétrons e gerar essas perdas por calor, né? Então, como eu falei no começo, né, a pesquisa ela propõe o controle do spin por meio desses isolantes topológicos, que, então, materiais cuja simetria ela impede que os elétrons se espalhem, né? E com esses materiais que canalizam o fluxo da corrente e impedem sua dispersão, é possível controlar a direção das partículas por meio da geração de campos elétricos. Então, você consegue controlar melhor esse fluxo, né? Você evita todas essas perdas. Então, sobre o campo elétrico, tem um trecho da notícia que fala: ele é feito com materiais que canalizam o fluxo da corrente e impedem sua dispersão, o que possibilita controlar a direção das partículas de energia por meio da geração de campos elétricos. O campo elétrico é uma propriedade do espaço que exerce força sobre cargas elétricas. Nos transistores, o campo elétrico desempenha um papel crucial na manipulação do fluxo de corrente. Ao utilizar materiais que canalizam a corrente e evitam sua dispersão, é possível gerar campos elétricos que direcionam as partículas de energia de forma controlada. Essa técnica representa um avanço significativo na busca por dispositivos mais eficientes e controláveis, né? Então, o que a pesquisa sugere é exatamente isso: usar esses materiais topológicos, que eles chamam de spintrônicos, para que gere campos elétricos internamente lá, minusculamente dentro do transistor, e direcione os elétrons quando ocorre o fluxo de passagem de corrente elétrica, ou seja, movimento ordenado de elétrons dentro do dispositivo. Ele utiliza de um campo elétrico para poder direcionar esses elétrons e evitar essas colisões, e o tunelamento quântico também, que é na hora que a gente quer bloquear, na verdade, a corrente elétrica. Então, comentando um pouco do o que é o campo elétrico, né? Então, ele é uma grandeza vetorial, né? Ele mede as interações entre cargas elétricas que podem ser de atração ou repulsão, né? Até como foi visto na aula, né? Essa questão da atração, da repulsão, então, das forças envolvidas, né? Então, quanto mais próximos estiverem duas cargas, maior é a força elétrica entre elas. Então, por causa do módulo do campo elétrico naquela região. E também o campo elétrico ele tem muitas aplicações, né? Que incluem, né, a eletrificação, né? Então, é usado para eletrificar objetos, como quando um pente é atritado no cabelo, o eletromagnetismo, então, a interação entre cargas elétricas e campos magnéticos, a eletrônica, então, usado em dispositivos eletrônicos como os transistores e capacitores, que aí são de grande importância para a eletrônica, elétrica em geral, né? Então, é uma área, é uma grandeza muito importante para a elétrica, né? Tudo que envolve elétrica, você precisa de um campo elétrico, né? Exato. Depois aqui na parte de potencial elétrico e a influência no funcionamento desses dispositivos, que aí é aquele outro problema que a notícia aborda, que aqui tem um trecho: quando as dimensões do dispositivo são muito reduzidas, os elétrons ficam muito próximos e ocorre um fenômeno chamado de tunelamento quântico. Isso quer dizer que os elétrons encontram um caminho com dimensões extremamente reduzidas, que não permite bloquear a corrente, inviabilizando o funcionamento do dispositivo. A diferença de potencial é crucial no funcionamento dos transistores, porém, em dispositivos de dimensões muito reduzidas pode ocorrer o fenômeno de tunelamento quântico. Isso significa que os elétrons têm a capacidade de atravessar barreiras potenciais muito finas, tornando desafiador o bloqueio efetivo da corrente. Esse fenômeno pode afetar o funcionamento adequado dos transistores, especialmente em escala nanométrica. Então, como a gente vem falando, né, nesses dispositivos extremamente pequenos, em escala de nanômetros, pode ocorrer esse efeito de tunelamento quântico, que é a passagem dos elétrons, mesmo tendo a barreira que, teoricamente, deveria bloquear essa passagem de corrente elétrica, e aí acaba acontecendo esse efeito, e a proposta é usar esses materiais diferentes justamente para tentar também evitar
essa passagem indesejada da corrente elétrica do movimento dos elétrons. Que aí, né, Jamir, entra aquela questão do que o pessoal desenvolve de processador. Você quer colocar quanto mais transistores dentro de um processador, maior poder computacional você ganha, né? Mas aí surge esse problema. Então, esses novos materiais, esses novos transistores, provavelmente vão trazer um avanço muito grande para a computação, né? Então, comentando um pouco sobre a diferença de potencial elétrico. Então, a diferença de potencial elétrico, também chamada de tensão elétrica, ela é uma grandeza física, né? E ela mede a diferença entre as energias potenciais elétricas de dois pontos. Também pode ser definida como o trabalho necessário para que uma carga se desloque de um ponto A para um ponto B, quando essa está imersa num campo elétrico. Então, novamente, é a importância do campo elétrico. E também, né, quando uma diferença de potencial elétrico ela é aplicada a um condutor, então as cargas elétricas livres presentes no condutor se movem do ponto de menor potencial para o ponto de maior potencial. E aí, com esse movimento, né, das cargas elétricas, é o que a gente chama de corrente elétrica, né? E aqui uma imagem para representar um pouco essa questão da diferença de potencial e a corrente, que seria a pilha, então, onde a gente tem o polo positivo, negativo, né? A diferença de potencial entre eles aí de 1,5 volts. Então, ligado pelo fio condutor e uma carga que seria a lâmpada, né? Então, e aí representando o que seria a corrente, né? Então, uma partícula eletrizada, né? Que ela sai da pilha e ela percorre esse fio condutor, passa na lâmpada e na lâmpada ela faz um trabalho, né? Seria converter a energia elétrica em energia luminosa, né? E depois, então, essa partícula voltando para a pilha. Então, saindo do ponto de maior potencial, indo para o ponto de menor potencial, né? E gerando um trabalho no caminho. Então, falando um pouco mais agora sobre os transistores, trazendo um trecho da notícia, os transistores controlam esse fluxo, bloqueando ou liberando a passagem da corrente. O processo de eletrização de um transistor operando como chave envolve a manipulação controlada da corrente elétrica, que flui entre os terminais do dispositivo. Em um transistor, geralmente composto por uma base, um coletor e um emissor, a corrente flui da base para o emissor, permitindo ou bloqueando o fluxo de corrente entre o coletor e o emissor. Para ligar o transistor, permitir o fluxo de corrente, uma pequena corrente é aplicada à base, o que cria um campo elétrico que permite a passagem de corrente do coletor para o emissor. Para desligar o transistor, bloquear o fluxo de corrente, a corrente na base é reduzida ou completamente interrompida, cortando o campo elétrico e interrompendo o fluxo de corrente entre o coletor e o emissor. Dessa forma, o transistor atua como uma chave eletrônica, controlando o fluxo de corrente em um circuito de acordo com os sinais aplicados à base. Então, aqui embaixo, né, tem um exemplo de um pequeno circuito, bem simples, né? Claro que dentro de um processador isso é bem mais complexo, mas de um transistor aqui que ele está operando como uma chave, ligando e desligando um LED, né? Então, quando é aplicada uma corrente elétrica que entre a base e o emissor, ele gera esse campo elétrico internamente no transistor, o que permite a passagem da corrente elétrica justamente entre o coletor e o emissor. E aí conecta esse circuito aqui, como bem parecido como era o circuito do slide anterior, né? Faz com que a diferença de potencial que tem na pilha aqui induza essa passagem de corrente elétrica, né, em função dessa diferença de potencial, que nesse caso, nesse exemplo, é de 6 volts, né. Então, usando uma própria diferença de potencial, um fluxo ordenado de elétrons aqui, uma corrente entre base e emissor, a gente consegue conectar ou não esses dois pontos, né, de coletor e emissor e fazer com que a corrente flua aqui por esse circuito. E aí, como a gente falou lá no comecinho, o computador usa isso para trabalhar com informação, né, onde quando ele tem isso aqui ligado e tem o fluxo de corrente, ele equivale ao 1 do código binário, né, da organização do código binário que o computador entende, né, e quando ele bloqueia isso aqui resulta em 0, né, então com uma associação de diversos, milhares, centenas de milhares de transistores, ele consegue fazer todo um esquema lógico, né, um chip que trabalha com processamento lógico, né, e aí nesse processamento, né, isso em escala de nanômetros ali, como a gente viu, acontece todos aqueles problemas que a gente já falou, né. Bom, então visando diminuir essa perca por corrente justamente em processadores de computadores, a gente trouxe o transistor do tipo FET. Um transistor do tipo FET, ou transistor de efeito de campo, é
É um dispositivo eletrônico que controla a corrente elétrica entre dois terminais, o dreno-drain e a fonte source, por meio de um terceiro terminal, a porta gate. É basicamente um transistor, né? É comum. Porém, o FET ele funciona criando um canal de condução entre o dreno e a fonte. A corrente flui pelo canal quando a tensão na porta é maior que um valor mínimo, chamado de tensão limiar. Como é apenas o campo elétrico que controla a corrente que flui no canal, o dispositivo é dito ser operado por tensão e tem uma alta impedância na entrada. Então ele reduz a perca de corrente, né? Ele tenta reduzir ao máximo a perca de corrente entre os seus pinos, né? A corrente elétrica, no caso a curva característica de um FET é a medida da corrente do dreno ID em função de uma tensão aplicada sobre o FET, VDS. Quando o VGS, de forma similar ao transistor de junção, o FET apresenta uma região inicial de polarização das junções, seguida de um patamar estável ou de saturação e a região de ruptura. A corrente de saturação observada nessas condições é chamada IDSS, sendo um dos parâmetros importantes na modelagem do comportamento de um FET. Outros parâmetros importantes são a VGS e a tensão de constrição ou de pinch-off, VP, que é a tensão associada ao estreitamento do canal de condução localizada no joelho anterior ao plato da corrente. Aqui a gente tem um gráfico que mostra bem certinho a região do joelho e a região de saturação do transistor tipo FET, e a região de pinch-off. Num transistor comum a gente observa que a corrente do coletor é proporcional à corrente de base, tornando o circuito amplificador operado por corrente, né, que geralmente ocasiona as percas por calor no processamento. Mas o FET ele usa a tensão aplicada no terminal gate para controlar a corrente que flui através dos terminais source e dreno, como eu falei antes. Como essa operação baseia-se no campo elétrico gerado no terminal gate, torna o circuito amplificador FET um dispositivo operado por tensão, né, como foi dito antes. E a corrente do dreno ela fica situada entre o zero, pinch-off, e a corrente máxima, né, essa região, né, que a gente vê aqui embaixo, entre VP e VDS. A corrente IDS ela pode ser estimada na região ativa do FET, no plato de saturação, pela relação abaixo. Os valores VGS são negativos e a partir do zero para controlar a corrente que atravessa o FET. Uma curva característica para um FET similar aos utilizados nos laboratórios, para testes, né? Aqui a gente pode ver a corrente IDS, que seria a corrente máxima, em relação à tensão aqui embaixo. Uma das características do FET é que ele tem um baixo ganho de tensão, alto ganho de corrente, altíssima impedância na entrada, elevada impedância na saída, baixa geração de ruídos, que é bom para um processador, né, generalizando a função dele. Tempo de chaveamento ele é muito rápido, então o que vai aumentar o seu processamento. Ele é facilmente danificado por eletricidade estática, então isso não seria um ponto negativo dele, né? Ele requer uma entrada para desligar, dispositivo controlado por tensão, como dito antes, e exibe propriedades de resistor, difícil polarização. Então, trazendo mais um trecho da notícia para abordar aqui a conclusão do que a gente estudou e relacionou com a matéria, né? A pesquisa do IF propõe o controle do spin por meio de isolantes topológicos, materiais cuja simetria impede que os elétrons se espalhem. A pesquisa apresenta uma solução inovadora para reduzir a perda de energia em dispositivos eletrônicos, utilizando isolantes topológicos, materiais que possuem uma simetria que impede a dispersão dos elétrons. É possível controlar o spin dos elétrons. Essa abordagem promissora tem o potencial de melhorar significativamente a eficiência dos transistores, tornando-os mais rápidos e eficientes em termos de energia. Então, como falou, a pesquisa ela tem justamente essa ideia, né? Pegar o FET, que é o transistor que é usado dentro dos processadores, e usar esses materiais isolantes topológicos para fazer esse controle do campo elétrico e do direcionamento das partículas ali internamente, para reduzir tanto a questão quando há passagem de corrente elétrica das colisões que geram calor entre partículas e da passagem indesejada por tunelamento quântico. Acho que seria isso a nossa apresentação, então. Agradecemos a atenção. Fechou? Isso aí. Fechou.